Olá, meu caro concurseiro do Aprova Concursos. Você fez uma boa escolha, tenho certeza. Vamos prepará-lo para o Ministério Público da União. E nós, os professores do Aprova Concursos, vamos fazer a nossa parte. Eu sou o professor Odilei França, trabalho com vocês, língua portuguesa. Tá? No decorrer do nosso trabalho, do nosso estudo, do estudo de vocês devem sempre... É importante lembrar uma coisa. Língua portuguesa requer prática constante. O nosso cérebro não funciona assim, de repente. Tendo em vista que nós temos estudado português a nossa vida toda e falado português, então a gente acumulou, vícios de linguagem. E hoje o que acontece? O CESP, a organizadora do concurso do Ministério Público, trabalha muito essa diferença entre a língua falada e a língua escrita. Então, como nós temos vícios da fala, devemos prestar muita atenção e devemos praticar muito para que o cérebro possa se dar conta de que há essa diferença entre a fala e a escrita. Não se esqueça de que o CESP não trabalha a questão da regra gramatical. Bom, então, se faz necessário que eu, que vou trabalhar português com vocês, prepare-os de acordo com essa forma diferente do CESP trabalhar, certo? Bom, já trabalho há alguns anos com concurso público, há muitos anos, Muitos anos, e tenho estudado por muito tempo as provas do CESP, e é lógico que eu vou trazer para você aquilo que o CESP tem cobrado nos últimos tempos, nas últimas provas, e como tem cobrado a língua portuguesa. Outra coisa que eu quero que você entenda, eu não trabalho língua portuguesa a partir de macetice, porque o macete é uma enganação. O macete, na verdade, não ajuda você a resolver, a trabalhar uma questão de prova. Considerando que o CESP trabalha exatamente com a nossa atenção, e trabalha com a questão da sintaxe, envolvendo o entendimento, a compreensão do texto, então não adianta nós trabalharmos aqui com macete, não adianta trabalhar aqui exatamente, puramente em cima da regra gramatical. O que nós vamos fazer então? Imagine se um professor de matemática chega à turma da 5ª série e resolve dar equação do 2º grau. Bom, não dá certo. Por quê? Há coisas básicas, há a matemática básica que precisa ser estudada, como as 4 operações, as regras de sinais, Tem que trabalhar a equação, tem que saber tirar uma raiz quadrada, tem que saber achar uma incógnita, tem de conhecer fração, tem de saber conjunto. Então, vejam só, português funciona da mesma forma. Você já reparou que quando você vai resolver uma questão de português, você tenta adivinhar a resposta? E quando fica na dúvida entre o certo e o errado, e agora? O certo trabalha com certo e errado, e agora o que eu vou fazer? Estou com dúvida. Você não tem recursos para sair da dúvida. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos preparar você de uma forma lógica, porque a lógica não existe só na matemática, existe também na língua portuguesa. Vamos trabalhar uma linha de raciocínio sequencial. A nossa aula 2 depende da aula 1. A aula 3 depende da 1 e da 2. A aula 4 depende da 1, 2, 3. Então, nós vamos trabalhar de maneira sequencial, fazendo com que o nosso cérebro vá entendendo essa sequência, como funciona na matemática. Você vai resolver uma equação do 2º grau, você não pode pular fases. Eu não quero fazer esse negócio aqui, eu não gosto de diminuir, eu não gosto de multiplicar. Não, você tem que fazer isso. Fazer uma sequência lógica, senão você não chega ao resultado correto da questão. Português é a mesma coisa. Temos que trabalhar de forma lógica. Vamos acabar com esse negócio de fazer prova por simpatia, Isso aqui tá bonitinho, então tá certo. Ou por preconceito, tá feio isso daqui, tá errado. Ou por adivinhação, acho que é. Vamos parar com esse negócio. Vamos estudar sério língua portuguesa, de verdade. E eu tenho certeza de uma coisa, que você vai se dar bem. E você vai se dar bem porque você fez a escolha correta. Veio para o Aprova Concursos. Os professores todos estão trabalhando, todo o pessoal da equipe aqui trabalha constantemente para
passar, né, para você essa gama de conhecimentos, todo o pessoal também de apoio. E não se esqueça, qualquer dúvida, assista a aula de novo. Você tem acesso ilimitado às aulas aqui, assista de novo. Não deu certo? Mande a sua dúvida. E mande a sua dúvida também quando tivermos o chat para conversar, certo? Bom, então vamos começar com língua portuguesa e quero chamar a sua atenção primeiro para uma coisa. Quantas classes gramaticais nós temos? 10. Dessas classes gramaticais, você poderia citar uma? Lembra? Verbo, pronome, advérbio, adjetivo, conjunções, preposições, certo? Substantivo. Para mim, para o entendimento da prova do CESP, para fazer uma boa prova, a classe gramatical mais importante é o substantivo. Por isso que eu trabalho aqui, a gramática chama de núcleo nominal. Eu não sou muito fã do núcleo nominal, não. Eu prefiro o núcleo substantivo. Por que eu não sou fã do núcleo nominal? Porque tudo aquilo que é verbo, que não é verbo, é o quê? Nome. Tudo que não é verbo é nome. Então, por isso, o que nos interessa? O substantivo. E o substantivo é o cara, e você vai ver por quê. Olha só. Primeiro, o substantivo, ele é o cara porque ele atrai 4 classes gramaticais. 4. Primeiro, o artigo. O artigo é um parasita. Sabiam? O artigo é um parasita. Por que o artigo é um parasita? Porque ele depende exclusivamente do substantivo. Eu não posso colocar um artigo na frase se não existir um substantivo. Então ele vive em função do substantivo. E mais, a maioria das palavras não aceita o artigo ainda por cima. Tá? Outra classe gramatical que só se liga a substantivo é o pronome. O pronome. O pronome é uma classe gramatical que às vezes tem vida própria. Às vezes tem vida própria. Ele pode substituir substantivos. Mas nos interessa agora o pronome ligando-se ao substantivo. Outra classe gramatical que só se liga a substantivo é o numeral. O numeral também é uma classe gramatical que às vezes é autônoma. Ela pode substituir um substantivo. Mas nos interessa o numeral que só se liga a substantivo no momento. Outra classe gramatical que só se liga a substantivo e é um parasita, tipo artigo, é o adjetivo. É o adjetivo. O adjetivo é tão parasita quanto o artigo, por quê? Ele serve para se ligar ao substantivo. Ele não pode ser colocado numa frase se não existir um substantivo. Então vamos entender uma coisa, olha só. O que é o substantivo? O substantivo é a palavra, todo mundo diz, é a palavra que dá nome aos seres. Tá, dá nome aos seres também. Na verdade, o substantivo dá nome a todas as coisas. Aquilo que você quiser dar um nome é um substantivo que você vai usar. Por exemplo, olha só. Saudade é um ser? Não é, é um sentimento. E é um substantivo. Amor, liberdade, prazer, tristeza, angústias. São o quê? Substantivos. E são sentimentos. Então o substantivo dá nome a tudo. Aos seres, às coisas, aos sentimentos, aquilo que você quiser. Sempre que você quer nomificar alguma coisa, você vai usar um substantivo. Muito bem. Então quem é o adjetivo? O adjetivo é o cara que qualifica. É a palavra, é a classe gramatical que qualifica, que indica o estado de ser, a característica de um substantivo. Por isso que não existe adjetivo sem substantivo. Certo? Então o artigo e o adjetivo só podem aparecer numa frase, em uma oração, se eu tiver o quê? Um substantivo. Existe uma expressão que faz papel de adjetivo, e ela se chama locução adjetiva. Daqui a pouco eu vou dar exemplos para vocês disso. A locução adjetiva é uma expressão. É uma expressão formada por classes gramaticais que vai ter valor de adjetivo.
E também só se liga substantivo. E isso é muito importante para o estudo da língua portuguesa, principalmente para o estudo dos pronomes relativos. Certo? Muito bem. Então, primeiro, o cara das classes gramaticais, o cara é o substantivo. Por que ele é o substantivo? Primeiro, porque ele atrai 4 classes gramaticais para ele. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo. E ainda uma expressão chamada locução adjetiva. Certo? Muito bem. Vamos dar alguns exemplos aqui para você. Olha só. Eu posso fazer assim, ó. A menina. Mas se eu mudo para meninas, eu tenho que mudar o artigo. As meninas. Vejam aqui. Aqui eu tenho um artigo ligado ao seu substantivo. E vá observando, preste atenção. Veja o que aconteceu aqui. Meninas é um substantivo no plural, feminino plural. Olha o que aconteceu com o artigo. Feminino plural. Muito bem. Vamos colocar um pronome. Essas meninas. Olha aí. Um pronome demonstrativo aqui, ó, ligado ao seu substantivo. Olha o que aconteceu com o pronome. O pronome seguiu o substantivo. Feminino plural. Essas, feminino plural. Vamos colocar mais uma classe gramatical. Olha só. 2 meninas. Repare. Meninas é o substantivo. Feminino plural. Olha o que aconteceu com o numeral. 2 meninas. Acompanhou o substantivo. Vamos colocar mais um exemplo aqui agora com adjetivo. Belas meninas. Olha aí, belas meninas. Olha o substantivo, né? Feminino plural, o adjetivo no feminino plural. Olha o numeral no feminino plural, porque o substantivo está no feminino plural. Então eu preciso entender isso. O quê? Que o substantivo também é o cara, porque é ele quem determina o comportamento das palavras. É o substantivo que determina o comportamento das palavras. Isso quer dizer que todas as palavras que se ligam a um substantivo devem concordar com ele em número e gênero. Se eu colocasse meninos, seria os meninos, esses meninos, 2 meninos, belos meninos. Está vendo? O substantivo muda, as palavras que se ligam ao substantivo, elas têm que mudar também. Então, o substantivo é o cara por quê? Porque, olha só, ele atrai 4 classes gramaticais e porque ele determina o comportamento das palavras em uma oração. Quer dizer, o substantivo é o responsável pela concordância nominal. Eu não posso me esquecer disso. Agora, vejam só, vou juntar aqui essas classes gramaticais. As 2 belas meninas. Veja aí essa frase nominal. As 2 belas meninas. Vejam o substantivo aqui. Olha o artigo ligado ao substantivo, o numeral ligado ao substantivo, o adjetivo ligado ao substantivo. Ah, mas teacher, por que não colocou um pronome junto? Boa pergunta, já começou bem, começou esperto. Olha aqui para mim. Preste bastante atenção ao que eu vou dizer. Eu não posso usar um artigo junto com um pronome. Ou eu uso o pronome, ou eu uso o artigo, ainda mais em se tratando do pronome demonstrativo, de pronomes indefinidos. Então, olhe só uma coisa interessante que eu vou lhe dizer, que não é o assunto de hoje, é o assunto lá do final do curso. Mas já vou adiantar para você. Se eu não posso usar artigo e pronome na mesma frase, referindo-se ao mesmo substantivo, eu não posso colocar essas 2 belas meninas. Ou eu coloco essas 2 belas meninas, ou eu coloco as 2 belas meninas. E levando em consideração que para ocorrer crase, eu tenho que ter uma preposição e um artigo, então, agora eu entendo por que não ocorre crase antes de pronome. Por quê? Ou eu uso o artigo, ou eu uso o pronome.
certo? Então, levando em consideração que para ocorrer crase tem que ter uma preposição e um artigo, se eu não tiver um artigo e tiver o pronome, então não vai ocorrer crase. É por isso que não ocorre crase antes do pronome. Acontece que os professores não contam as coisas para a gente. Certo, pessoal? Então, vejam, ou eu uso o artigo ou eu uso o pronome. Essas duas belas meninas. Tá vendo aí? Veja só. Eu tive que tirar o artigo para colocar o pronome. Em todo caso, neste momento, o mais importante a observar é que eu tenho um núcleo substantivo e que esse núcleo substantivo atrai para si o quê? Atrai 4 classes gramaticais. O artigo, o pronome numeral, o adjetivo, a locução adjetiva. O artigo, o pronome numeral e o adjetivo. E uma expressão chamada locução adjetiva. Então já viram aí o funcionamento do artigo, do pronome, do numeral, do adjetivo e da locução. Ou do artigo, do pronome, do numeral e do adjetivo. E já viram que eles se ligam a substantivo, tendem a concordar com ele em número e gênero. Certo, pessoal? Muito importante esse entendimento. Tá legal. Então eu vou apagar essas frases aqui, porque eu vou mostrar para vocês o funcionamento da locução adjetiva. Coisa muito importante. Vejam bem uma coisa. O adjetivo e a locução adjetiva, é uma expressão que funciona como adjetivo, serve para qualificar, caracterizar, né? Indicar o estado de ser. Olha só uma coisa. Eu posso escrever assim: animais terrestres. Vejam. Animais é o substantivo. Olha aqui. E terrestres é o adjetivo. Está ligado ao seu substantivo, concordando com ele número e gênero. Por quê? Toda palavra que se liga a substantivo tende a concordar com ele número e gênero. Eu não posso me esquecer de que o substantivo é o responsável pela concordância nominal. Animais terrestres. Mas em vez de falar animais terrestres, eu poderia falar animais da terra. Vejam, o da terra é um substantivo e o da é a preposição de mais o artigo da palavra terra. E vejam, então eu acabei montando uma locução adjetiva, porque o da terra equivale a terrestres. O da terra equivale a terrestres. Certo? Vejam, uma coisa interessante. Nem as locuções adjetivas que vão aparecer nos textos, muitas vezes não terão essa correspondência. O da terra é terrestres. Então, o da terra é uma locução adjetiva porque equivale ao adjetivo terrestres. Repare uma coisa. Nem sempre eu poderei fazer isso. Quase sempre. Ou não posso. Não vai ser possível fazer isso. Então, se você tiver uma dúvida com uma locução adjetiva, o que se faz? Veja se ela indica posse ou ação. A terra tem ou não tem animais? Tem. Então, a terra possui animais. A terra tem animais. Veja que ele indica uma ideia de posse. Se eu tiver dificuldade, eu penso nisso. Essa expressão indica posse com relação a animais. Então, é uma locução adjetiva. Olhe só aqui um outro exemplo. Água marinha. Vejam que água é um substantivo. A palavra marinha que está aí está qualificando água, então é um adjetivo. Mas em vez de eu falar água marinha, eu poderia falar água do mar. Então, o mar tem ou não tem água? Vejam, dá uma indicação de posse. E do mar equivale a marinha. Então, do mar é uma locução adjetiva. Então, o que eu preciso para montar uma locução adjetiva? No mínimo, eu tenho que ter um substantivo e uma preposição. Um substantivo e uma preposição. Por acaso, aqui tem o artigo, porque a palavra terra e a palavra mar exigem a presença de artigo. Então, para montar uma locução adjetiva, eu preciso, no mínimo, de um substantivo e uma preposição. Tenho que ter isso em mente. Certo?
Então, atentos a essa situação. Eu preciso entender esse negócio aí. Beleza? Então, vamos ver, recordar. Eu tenho um núcleo chamado substantivo. Por que núcleo substantivo? Porque ele funciona como um ímã. Ele atrai para si classes gramaticais. 4, o artigo, o pronome numeral e o adjetivo. E uma expressão chamada locução adjetiva. Ele é o cara. Outra coisa, ele é o cara por quê? Porque toda palavra que se liga a substantivo tem de concordar com ele número e gênero. Aliás, eu vou fazer uma afirmativa muito importante. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Isso quer dizer que o substantivo é o responsável pelo comportamento das palavras. As palavras que se ligam a ele concordam com ele no número e gênero. As demais não variam. Então, quem não se liga a ele não pode variar. Então, vejam só. Isso quer dizer que eu já tenho uma noção de concordância. E quem me dá essa noção? É o substantivo. Então, eu tenho que saber que das classes gramaticais, o substantivo é o cara. E sabe o que o CESP faz? O CESP vai lá e troca o substantivo. Propõe a troca do substantivo. Daí você tem que prestar atenção, por quê? Tem que ver se existem palavras ligadas a esse substantivo lá, para que eu possa ter a noção, certo? A noção de concordância nominal. Muito bem. Então, entendido aí, por enquanto, tá legal. Agora eu vou apagar tudo. Você já anotou isso daqui, né? Então, beleza, vou apagar tudo e eu vou continuar precisando dessa tabela, então é importante que você tenha copiado aí. Quer dizer, copiado isso daqui, esse esqueminha aqui, das palavras que se ligam a substantivo. Olha agora essa oração. Aquelas duas nervosas alunas parecem bastante agitadas. Vejam aí. Muito bem. Prestem atenção. Bom, pessoal, vamos acordar isso. Daqui não é para ser uma aula chata. E daí você começa a dormir na frente do computador. E ninguém merece, né, meu? Pô, tô aqui falando coisa importante. Vamos lá. Tem que ficar ligado no negócio aqui. Me ajudem aí. Qual é o substantivo aqui? O substantivo é aluna. Vejam só. Tem algum adjetivo nessa oração? Tem, ó. Nervosas, concordando com alunas. E agitadas, ó, concordando com alunas. Toda palavra que se liga a substantivo tem de concordar com ele no número e gênero. Estão vendo? Nervosas, ligadas ao substantivo alunas, agitadas também. Nervosas e agitadas são dois adjetivos. Então, adjetivos. Aquelas alunas, olha aí o pronome demonstrativo. Duas alunas, olha aí o numeral. Estão vendo? Estão vendo? Observaram? Todas as palavras que se ligaram ao substantivo variaram. Olha lá, aquelas duas nervosas alunas agitadas. Viram só? Agora reparem que tem uma palavra aqui no singular. A palavra bastante. Essa palavra está no singular, ela não variou. Sacanagem, né? Não, ela está no lugar dela. Daí se eu perguntar para você, por que bastante não variou? O que você me responde? Ah, porque é um advérbio. Tá bom, então você sabe que bastante é um advérbio. Suponhamos, e isso vai acontecer, que não esteja aqui a palavra bastante. Qualquer outra palavra que não seja bastante. Tá? Uma palavra que você não conhece. Como que você vai saber o comportamento dessa palavra? Pô, o dicionário é rico, nós temos coisas que não acabam mais no dicionário. Palavras infinitas no dicionário, né? Então, o que acontece? Você não vai saber dicionário, você não sabe dicionário, não dá para decorar o dicionário. Então, os caras colocam uma palavra aqui, que você não conhece, como você vai saber o comportamento dela? E pode ter certeza que o CESP dificilmente vai cobrar a palavra bastante, vai cobrar uma outra palavra que você não conhece.
Como que eu vou saber se ela vai ficar no singular? Muito simples. Olha só. A palavra bastante está ligada a que palavra? Agitadas. E agitadas é o quê? Adjetivo. E adjetivo manda alguma coisa? Claro que não. Quem manda alguma coisa é o substantivo. É por isso que é bastante não varia. Bastante não variou, porque, olha aqui para mim, bastante não variou por quê? Porque só variam as palavras que se ligam a substantivo. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. E pronto. Palavra aqui bastante se ligou a agitado. Qualquer palavra que eu coloque aqui que se ligue a um adjetivo, não vai poder variar. Vai ter que ficar no singular. Mesmo que eu não saiba se ela é advérbio ou não. Essa é a minha garantia de acerto. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Beleza, meu caro? Então, grave isso. Palavras, o substantivo é o cara. Por quê? O substantivo é o cara porque ele atrai 4 classes gramaticais. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. E uma expressão chamada locução adjetiva. E só variam as palavras que se ligam a substantivo. Quer dizer, além do substantivo atrair a maior parte das classes gramaticais, ainda é o responsável pela concordância nominal. Agora eu já sei. Se eu não sei ali se aquela palavra está certa no feminino, plural, no masculino ou singular, eu tenho que olhar a quem ela está ligada. Se ela estiver ligada a um substantivo, deve concordar com ele em número e gênero. Pronto. Certo? Agora olhem aqui. Os alunos do curso fizeram a prova de português. Olhem aí. Os alunos do curso fizeram a prova de português. Me ajudem aqui. Primeiro substantivo aqui é alunos, ó. E veja o que está ligado a ele. Olha aqui, o artigo, ó. Tá vendo? E o que é do curso, teacher? É uma locução adjetiva. Está ligado a alunos. Ah, veja que é difícil você ficar procurando o adjetivo correspondente para ter certeza de que isso daqui é uma locução adjetiva. É difícil, não tem como. Então, saiba. O do curso dá uma ideia de posse. Curso tem alunos. Por isso que é uma locução adjetiva. Já falei para vocês. Olha o outro núcleo substantivo aqui, ó. E veja o artigo ligado a ele aqui, ó. Tá vendo? E o de português o que é? O de português está ligado à prova, ao substantivo. Ela é uma locução adjetiva também. Tá vendo? Locução adjetiva. Está ligado ao substantivo prova. Português tem prova? Tem prova, sim. Certo? Então, nem sempre eu posso fazer aquela ideia. Não é como amor de pai, é paterno, amor de mãe, é materno. Não dá sempre para você ter essa relação da locução adjetiva com o substantivo. Aqui estão provas para você perceber. Então, é só reparar a questão, a ideia de posse. Certo, meu caro concurseiro? Não dá para viver de adivinhação. Tem um monte de gente vivendo de adivinhação, lendo mão por aí, ó. Ainda porque tem gente que acredita nesses negócios. Então, não dá para fazer prova de português por adivinhação. Não dá para você ficar olhando para a questão e não resolver. Por que eu não posso resolver uma prova de português como eu resolvo uma prova de matemática? Leio o enunciado, pego o lápis ou a caneta e vou resolver. Não é assim que se faz com matemática? Como é que se faz com português? Fica lá olhando. Não é assim, não podemos fazer provas desse jeito. A gente tem que ir com segurança para fazer uma prova, senão não dá certo. E nós vamos o tempo todo aqui no nosso curso chamar a atenção de você para isso, para que você veja que é possível ter noção, que é possível resolver questão de língua portuguesa, senão a gente nunca tem a garantia do acerto. Quanto mais eu trabalhar o raciocínio,
mais próximo do acerto eu fico. Quanto mais eu trabalhar por adivinhação, mais longe do acerto eu fico. Certo, meu caro concurseiro? Muito bem. Vamos a mais uma frase aqui, então. Olhem só. Alguns alunos sabem as matérias do concurso. Aí. Alguns alunos sabem as matérias do concurso. Só chamando a atenção de vocês aqui, então. Relembrando, olha aqui o substantivo, olha aqui o seu pronome, olhem aqui o outro substantivo, né? Olha aqui o seu artigo. E aqui uma locução adjetiva. Também difícil de achar um adjetivo correspondente. Então, meu caro concurseiro, o que você tem que fazer? Olha aqui para mim. O que você tem que fazer? Vai ter que estudar. Vai ter que rever as provas, as aulas, né, até entender. Se não entender, vai mandar a sua pergunta. Meu caro concurseiro da Prova Concurso, bom estudo para você e até a nossa próxima aula. Um abraço.